Depois do meu vídeo falando se o Naruto no modo sábio, se ele não fosse nerfado pelo roteiro, pudesse vencer o Jigen, a dúvida surgiu de novo, e não poderia ser ninguém pra menos senão o próprio Sasuke. De um lado nós temos quem diz que o Sasuke venceria o Jigen com as mãos, ou melhor, com a mão na costa sem nenhuma dificuldade, e de outro lado nós temos quem diz que o Jigen ele humilharia o Sasuke, e esse embate só serviria pra passar vergonha. Mas galera, eu te garanto que poder bruto não é tudo, e você vai descobrir o resultado no final desse vídeo. E se eu tenho uma certeza é que você vai se surpreender com o resultado. E mesmo que você não aceite, você vai pensar, o que aquele cara falou tem uma lógica por trás. Mas quem é esse cara? Dá até banho galera, quem fala com vocês é o Speed e bora! As versões escolhidas. A versão escolhida do Sasuke é antes dos acontecimentos do modo Baryon e antes da ressurreição do Ishiki. Então o Sasuke ele vai contar com seu Rinnegan. E a versão escolhida do Jigen, líder da cara, é a versão antes ele absorver todo aquele chakra monstruoso do mini Jubi. Ah, mas você tá favorecendo o Sasuke. Negativo, aquilo era uma fonte de poder externa do Jigen, a qual ele não conseguiria acessar sempre que ele quisesse. E caso você insista nessa ideia de que eu tô favorecendo o Sasuke, então nesse caso vamos pegar o Sasuke na época em que ele tava bufado pelo chakra do Rikudo. Ah, mas aí já é outra versão do personagem. E com o Jigen não seria a mesma coisa? E agora esclarecido isso, poderes e habilidades. O Sasuke como um clássico Uchiha ele vai contar com seus jutsus de variação do estilo fogo, como por exemplo o Jutsu Bola de Fogo, Jutsu Flor de Fênix e Katon Gyokaki no Jutsu. Além de considerar suas 9 variações dos Chidores, como o Chidori Fênix e o Chidori Nagashi, e um dos mais poderosos jutsus do estilo raio atualmente, que é o Kirin. Com o Sasuke mal utilizando seu chakra para domar um raio de verdade, atingindo o solo quase que instantaneamente, dando tempo para o adversário só se defender, já que é quase impossível de desviar. E ele também conta com os poderes do Sharingan e do Mangekyo Sharingan, então ele conta com as habilidades de Genjutsus, análises precisas de chakra e também com a liberação poderosa do seu poder do Mangekyo, o Amaterasu. Chamas negras que queimam o alvo por 7 dias e 7 noites, e no databook é descrito que essas chamas têm a temperatura aproximada do sol. E na novel adaptada também pro anime Naruto Gaiden, o Sasuke ele utilizou o Amaterasu, ele conseguiu queimar ferro praticamente instantâneo, como se fosse papel, então dá pra ver o quão brabo isso aí é. Só que mais brabo que isso é os poderes do Rinnegan que o Sasuke herdou no final da guerra. Com o Rinnegan, o Sasuke também herda os 6 poderes que o Pain também tinha no começo. Então com o caminho animal, o Sasuke ele pode realizar as invocações. Com o caminho humano, o Sasuke pode tirar a alma do corpo do usuário caso ocorra o toque. Com o caminho preta, o Sasuke pode absorver ninjutsu utilizando o Rinnegan igual o Madara fazia na guerra. Com o caminho Asura, o Sasuke pode transformar partes do seu corpo em arma, assim como o Nagato fez e o Pain também fez. E com o caminho Naraka, o Sasuke ele pode fazer invocação do Rei do Inferno, assim como o Pain fez. E com o caminho Sasuke ele pode atrair e repelir objetos e coisas pra longe. E também concedendo a capacidade de realizar o Shibaku Tensei, um poderoso jutsu de selamento em que cria uma esfera planetóide gigante. Sendo os únicos com histórico de escapar de um Shibaku Tensei completo, o Naruto durante o descontrole da 9 caudas e o Momoshiki na forma de Super Momoshiki. E também o seu jutsu exclusivo do Rinnegan, o Amenote de cara, na qual ele consegue utilizar para trocar de lugar com pessoas ou objetos, independente da massa, independente da energia. E agora analisando o histórico do líder da cara, o Jigen ele conta com o Sukuna Hinukunan, que é a capacidade de encolher qualquer coisa, com exceção de seres vivos. E essa regra possui uma exceção, na qual o Jigen ele pode encolher a si mesmo. E em contraparte ao Sukuna Hinukunan, o Jigen ele ainda tem o Daikokuten, que é a capacidade de tirar as coisas da dimensão onde o tempo não passa de forma praticamente instantânea. E todas as coisas encolhidas pelo Sukuna Hinukunan vão para uma dimensão onde nem mesmo o próprio tempo passa. E é através do Daikokuten que o Jigen ele utiliza para tirar suas estacas pretas que sugam chakra e também aqueles mesmos cubos gigantes. Ah, mas o Jigen ele não tirou aqueles cubos gigantes. Mas ele tem que tirar um detalhe. O Jigen ele é o Ishiki, e o Ishiki conseguiu tirar, e o Kawaki também conseguiu tirar. O Sion conseguiu tirar, e o outro também, o Jigen ele também consegue tirar aquilo. O Jigen também conta com suas habilidades de utilizar os portais para se locomover durante o campo de batalha, ou seja, sendo bem difícil de localizar quando tava pequeno, imagina com os portais. E o Jigen também conta com as habilidades de absorver ninjutsus utilizando seu Karma. E o Karma ele nada mais é do que a extração dos dados de um Otsutsuki no corpo do usuário. Então porte físico, vigor e habilidades de força física do Jigen geram superiores a de qualquer ser humano normal. O Karma substitui o DNA do hospedeiro pelo DNA do Otsutsuki. E o Sasuke ele já lutou com o próprio Kinshiki, sendo que o Jigen ele foi um dos Otsutsukis mais porradeiros da obra inteira. Ele simplesmente descia bicuda pra tudo que é lado. E pra intensificar tudo isso, o Jigen simplesmente pode ativar o seu Karma. O Jigen tem duas variações do Karma, o Karma de nível 1 e Karma de nível 2, onde no Karma de nível 2 cresce mais um chifre na sua testa, ficando ainda mais semelhante à sua forma de Otsutsuki. Com o Karma ativado, absolutamente todos os atributos do Jigen ficam elevados ao extremo. E uma observação, o cenário utilizado será um cenário imparcial, que não vai favorecer nenhum e nem ao outro devido às suas condições. Então o Sasuke não será prejudicado por não poder atacar com tudo, e o Jigen também não vai ter que utilizar enormes quantidades massivas de chakra para tentar mandar o Sasuke uma outra dimensão, por exemplo. E agora com todas as cartas em mesa, nós podemos ver o que vai funcionar e o que pode não funcionar. Começando pelo Sasuke. No caso do jutsu de estilo fogo não seria tão eficiente contra o Jigen, já que ele pode absorver e no máximo faria ele desviar. E eu já sei que você pensando em desviar um jutsu de bola de fogo, você pensou em chuva, e pensando em chuva, você pensou em Kirin. Formar um Kirin artificialmente não seria a melhor alternativa pro Sasuke, já que se ele fizesse isso, o Jigen simplesmente poderia absorver os ninjutsus de bola de fogo. E mesmo que o Kirin fosse formado, o Jigen simplesmente poderia tentar vazar pra uma outra dimensão após ver o que estava acontecendo ali. Mas caso o Kirin fosse formado e acertado, sem sombra de dúvidas causaria enorme dano pro Jigen, já que o Ishiki, que era o Ishiki, ele já tentava desviar de um Chidori do Sasuke, porque ele sabia que se fosse acertado por um Chidori seria problemático. Mas falando de Chidori agora, o Chidori funcionaria? As variações de longas distâncias do Chidori não seriam tão eficientes, já que o Jigen simplesmente poderia absorver junto com o Karma. Mas eu sei que não é esse Chidori que você pensou. O Chidori convencional do Sasuke, se acertado, seria um grande problema pro Jigen. Afinal, como eu disse antes, o Ishiki mesmo já não queria
iria ser acertado por aquele golpe. Porém, o próprio Jigen, ele conseguiu absorver o Rasengan do Naruto. Absorver o Chidori, que é um jutsu que bate de frente com o Rasengan do Naruto, não seria muito difícil. Ah, mas o Sasuke ainda tem o Amaterasu. O Amaterasu nesse caso não seria nada de nada, porque simplesmente o Jigen tancou o Amaterasu e ficou lá de boa, parecendo que aconteceu nada. Sendo que o Hachib, o 8 caudas, após receber o Amaterasu, ele já entrou em desespero. E sem contar que é só o Jigen ele absorveu o Amaterasu com karma, igual ele literalmente já fez isso na luta com o Naruto e o Sasuke juntos. Mas e as técnicas do Rinnegan? Seriam eficientes? As habilidades de absorver ninjutsus do Sasuke não seriam tão eficientes, já que o Jigen ele mal utilizava ninjutsu, ele ia mais pra porrada. E o caminho animal não seria nada de nada, porque o Jigen mesmo ele já deu uma bicuda na Kurama e já perfurou de defesa do Susanoo. Ah, mas você disse que não ia considerar o feito do Minijubi. De fato eu disse que não ia considerar, mas pensa aqui comigo. Se você viu meu vídeo, se o Naruto não fosse nerfado, ele ganharia do Jigen, você sabe que pelo menos o Jigen no karma de nível 2 deve ser pelo menos no nível do Naruto no modo sábio durante a batalha contra o Pain. E se lembra que o Naruto, adolescente, sem ter dominado o modo sábio completamente, fez com aquele rinoceronte, ele literalmente mandou o rinoceronte conhecer Jesus. E tudo isso com as mãos. Então o caminho animal ele seria a coisa mais ineficiente pro Sasuke utilizar. E mesmo que os Jigen ele se encontrasse numa situação encurralada pelo caminho animal, simplesmente era só ele meter o vazado pra uma outra dimensão que o Sasuke ele teria que ir atrás, gastando ainda mais chakra, porque como a gente viu, o Jigen ele domina muito melhor as habilidades de portais que o Sasuke. E a habilidade de mecanizar o seu corpo não seria tão eficiente assim. Ah, mas e o Shibaku Tensei? O Shibaku Tensei funcionaria? Não se tem certeza se funcionaria totalmente, já que o Super Momoshiki ele ficou lá no Shibaku Tensei por uns instantes, fez alguma coisa e depois meteu o vazado de lá. Mas o Shibaku Tensei eu vou deixar em aberto. Como a gente viu aqui pro Sasuke tá duro. Então o Jigen, o que ele conseguiria fazer? O Sukuna no do Jigen ele não seria tão eficiente para tirar aqueles cubos, já que era simplesmente o Sasuke trocar de lugar com os cubos igual ele já fez literalmente na batalha contra o Ishiki. E durante a batalha do Naruto no modo Baryon contra o Ishiki, o Sasuke ele simplesmente falou que aquelas estacas pretas eram simplesmente muito difíceis de ser acompanhadas, até mesmo no Sharingan. Então as estacas elas seriam uma boa alternativa contra o Sasuke? A princípio seria, já que saiu da boca do próprio Sasuke que era difícil de ser acompanhado até mesmo com o Sharingan. Então o Sasuke ele não conseguiria ver aquelas estacas chegando. Só que a gente viu mesmo que o Sasuke consegue se dar bem com aquelas estacas sem ter nenhum tipo de regeneração ou atributo que protegesse delas. E pra ele não ser pressionado pelas estacas, era simplesmente ele fazer uma armadura de Susanoo pequenininha igual ele utilizou contra o Haikaki ao redor dele, que aí as estacas não conseguiriam ser posicionadas, já que aquelas estacas pretas são trazidas do Daikoku-ten. Ou seja, elas estão em tamanho pequeno e depois elas crescem. Ou seja, no começo daria bastante trabalho, mas no final seria apenas uma acupuntura pro Susanoo do Sasuke. E a habilidade de absorver ninjutsus seria até eficiente contra ninjutsus, mas o Sasuke ele é excelentemente um belo porradeiro por natureza, já que durante a saga clássica, só dele se lembrar dos movimentos do Lee, ele simplesmente conseguiu copiar o nível de taijutsu do Lee. E a própria Sarada no anime de Boruto conseguiu copiar o taijutsu da Sakura. E o Sasuke ele é um excelente porradeiro, então é simplesmente ele copiar o nível de taijutsu do Jigen se ele for pressionado e simplesmente se equivaler naquele nível, já que o Jigen ele tem uma estamina muito menor que o Sasuke. Literalmente, o Jigen ele ficou batendo a batalha inteira e depois ele fica lá ameaçado de ser morto porque ele tava cansado. E fora que as habilidades de taijutsu, o Sasuke ele simplesmente consegue se locomover na mesma velocidade que o Naruto MK2. E essa pressão constante com um nível de taijutsu considerável daria uma bela pressão pro Jigen. E a habilidade de se encolher, sem sombra de dúvidas, não seria nada de nada. No máximo conseguiria surpreender o Sasuke em alguns momentos específicos e desviar de alguns golpes, mas o Sasuke ele conseguia acompanhar o Jigen encolhido com o Sharingan. E a habilidade de portais do Jigen não seria nada de nada, literalmente, no máximo ele conseguiria utilizar para uma fuga. Só que mesmo assim, fugindo, o Sasuke ele pode ir atrás. E fugir não significa que o Jigen teria vitória. Seria como dois lutadores de boxe entrar num ringue e o outro sair correndo para fora do ringue e dizer que ganhou. E pois é, você acha que o Sasuke foi nerfado, porém a gente viu que não é muito bem assim. A gente viu que o Jigen ele tem excelentes habilidades que consegue cauterar o Sasuke e o Sasuke ele tem excelentes habilidades que consegue cauterar do Jigen. Mas você não veio me ver dizer que todo mundo é bom e que todo mundo pode ganhar. Você me veio em busca de um resultado e o resultado você terá. Contudo, posto em mesa, nós já temos um vencedor. E o vencedor, sem sombra de dúvidas, é Jigen. Brincadeira, galera, é o Sasuke, sem sombra de dúvidas o Sasuke. Calma lá, famoso Jigen. Antes de tudo, a gente tem que saber o porquê. Não adianta você ter ficado até aqui nesse momento do vídeo, deixou o seu like e simplesmente não sabe o motivo que levaria essa vitória pro Sasuke. Seria a mesma coisa que você ir no restaurante, pedir um lanche e sair sem ter comido o lanche. Não seria de nada, de nada. O Sasuke ele não tinha uma maneira de vencer o Jigen, ele tinha várias maneiras de vencer o Jigen. E vamos começar aqui a listinha. O Sasuke simplesmente poderia utilizar o caminho Deva para puxar o Jigen pra perto e utilizar o caminho humano para remover a alma do Jigen. Seria bastante trabalhoso, porém seria uma alternativa possível. O Sasuke em poucos momentos de luta, ele já entendeu como aquelas estacas funcionavam, então era simplesmente o Sasuke se defender. E como se defender? Simplesmente com uma armadura de Susanoo ou embutir um Susanoo junto com a Amaterasu e ele simplesmente conseguiria se defender daquelas estacas pretas por um período de tempo. E durante a luta contra o Madara Jinchuriki, o Sasuke simplesmente conseguiu utilizar o Amenotei de cara para trocar de lugar com o nada. Simplesmente ele conseguiu colocar a espada dentro do peito do Madara instantaneamente. E se lembra todo aquele esforço que o Jigen fez para se defender daquela espadada do Sasuke? Eu te pergunto, como que tu vai desviar de um ataque que já nasceu dentro de você? Não tem como desviar disso. Mas não seria somente o caminho humano que daria trabalho pro Jigen. Simplesmente se o Sasuke utilizasse o caminho Naraka, ele podia realizar a invocação do Rei do Inferno. Simplesmente se o Sasuke perguntasse alguma coisa pro Jigen e o Jigen respondesse errado, o Jigen iria ser de rasta pra cima. E ainda eu tenho deixado o Shibaku Tensei em aberto. O Shibaku Tensei em teoria ele é uma possibilidade, pois é um jutsu de selamento. E mesmo sem os poderes do Rinnegan, o Sasuke ainda conseguiria dar um baita de um trabalho pro Jigen. O Sasuke simplesmente ele tem um taijutsu escalável ao ponto de conseguir lidar com vários clones das sombras do Naruto ainda no final
Naruto Shippuden, e em feitos de velocidade ele tá escalado com o nível MK2 do Naruto. E o Jigen, bufado pelo chakra do Mini Jubin, em que ele só ficou batendo Naruto e o Sasuke a batalha inteira, ele simplesmente quase perdeu por questão de resistência. E agora imagina um Jigen onde não tá bufado pelo chakra do Mini Jubin. E uma boa hipótese também é Genjutsu, tanto do Sharingan quanto do Mangekyo Sharingan. No caso do Mangekyo Sharingan é só o Jigen olhar pro olho do Sasuke e pronto, fim de luta, já que o Genjutsu é uma forma de derrotar inimigos mais poderosos que o usuário. E no caso do Genjutsu do Rinnegan ainda mais overpower, porque no caso do Sharingan tem que olhar no olho, e no caso do Rinnegan só precisa olhar pra quem você quer lançar o Genjutsu. Então o Sasuke só precisaria olhar pro Jigen pro Sasuke vencer o Jigen. Ah, mas de onde você tirou isso? Simplesmente, o Sasuke ele fez isso contra a Sakura e contra as 9 bijus simultaneamente, e ainda ficou cheio de energia ainda. O que você acha? Você concorda, discorda? Meu resultado é diferente do seu? Comenta aqui embaixo pra gente continuar essa conversa. Aqui no final tá aparecendo 2 vídeos pra você continuar assistindo conteúdos do canal. E se você assistiu até aqui, eu tenho certeza que você pelo menos ficou interessado nesse tipo de conteúdo. Então aproveita e vê esse daqui onde eu analiso se o Naruto no modo sábio ele conseguiria vencer o Jigen. E aproveita aqui e me fala se você quer ver outras lutas do Jigen, seja no Naruto no MK2 se ele não fosse nerfado, o Naruto e o Sasuke naquele atual cenário, ou até mesmo de outros personagens, como por exemplo a Sakura, o Obito ou até mesmo o próprio Pain, líder da Akatsuki.